Muito bem, estou aqui no quadro Trello público e aqui nós temos na lista pronto o cartão classe com montagem da NFC. Essa classe foi a que eu mostrei para você na última videoaula, tá? Então eu vou mostrar agora como é que essa classe se encontra, já que eu movi o cartão para pronto aqui, né? Essa classe ela ficou com alguns to-dos e eu já resolvi parte deles, inclusive eu criei um outro cartão no Trello lá relacionado a uma atualização no repositório com a solução para a maioria dos to-dos dessa classe, tá? Mas em termos de ela ser funcional, ela já está ok, tá bom? Deixa eu mostrar para você como é que ela ficou aqui, ó. A classe NFC Controller, ela tem lá o montar NFC, a mesma coisa, daí tem o gerar dados da NFC. Esse gerar dados da NFC, esse método, ele foi alterado no finalzinho dele, tá? Finalzinho dele aqui, ó. Eu até comentei sobre isso. Ele estava apenas verificando se retorno inserção era maior que 1, né? Agora não, tá? Eu pego o retorno inserção, que vem do método inserir do NFE cabeçalho. Esse retorno inserção é o ID da nota, tá bom? Então, primeiramente, ó, eu peço para inserir a nota e guardo o retorno dentro de retorno inserção, tá? Agora perceba que eu só insiro a nota se o status dela for igual a 0. Né? Eu coloquei até um comentário aqui em NFE cabeçalho para inserir aqui quais eram os possíveis status. Né? Então nós temos aqui, ó, o 0 é em edição, 1 é salva, 2 validada, 3 assinada e o 4 é autorizada. Tá? No nosso caso aqui nós vamos usar os status 0, 1 e 4. Porque o validado e o assinado está sendo feito pelo CBR Monitor lá no servidor. Tá? Então a gente não vai utilizar esses dois status aqui nessa nossa aplicação cliente, tá bom? Então, se a nota estiver em edição, aí eu insiro ela, tá bom? Então, quando eu começo o processo de geração da nota, eu já informo lá para cima que o status dela é 0, tá? Então, o status é 0? Insiro a nota, tá bom? Daí eu pego esse retorno em inserção, né? Se deu tudo certo ele vai ser diferente nulo. Se ele for diferente nulo, então eu faço uma alteração de imediato na nota, passando o status dela para 1 e guardando o ID dela aqui agora, que é o meu retorno em inserção, tá? Para que isso? Porque no último vídeo, né, nós quando tínhamos um erro de timeout e eu tentava emitir a nota novamente, ele estava gerando outra NFE cabeçalho, né? Agora não, ele só insere se o status for 0. Se der um erro de timeout, o status dela vai estar com 1, vai estar salva. Daí eu tento emitir a nota de novo, depois de um erro de timeout, por exemplo, e ele não entra aqui no inserir. Né? Ele não insere mais a nota fica lá estática na tela, até que o usuário ele saia da aplicação, por exemplo, se começar a dar muitos erros de timeout, né? E aí depois ele vai ter aí que ou inutilizar esse número e emitir uma nova nota, né? Ou nós vamos ter que criar uma tela para emitir essa nota que está pendente, por exemplo, tá? Muito bem. Então, logo aqui embaixo eu tenho o montar, tag InfNFE, enfim, vamos ver aqueles métodos para montar as tags, né? Eles não foram alterados, né? Então, praticamente a mesma coisa. E aqui, o que tem de novo aqui é lá no final, é um método que resolveu aqueles meus to-dos, né? Esse método aqui, ó. Verificar se apto para emitir NFC, tá? Nesse método aqui, a primeira coisa que eu faço é guardar o NFE número. Eu consulto o registro do NFE número, tá? Guardo ele aí. Mas eu começo testando se a configuração é igual a nulo, tá? Então, se configuração for igual a nulo, formato impressão DANF de configuração foi igual a nulo e o web service do ambiente foi igual a nulo, mensagem: por favor, cadastre os dados necessários na tela de configurações da NFC. Daí, ó, se ele conseguiu passar disso daqui, ou seja, se o cara já entrou na tela de configuração, colocou o formato de impressão do DANF, colocou o ambiente, né, que seja a homologação de produção, eu vou fazer os testes agora no número, tá? Se NFE número, que é essa que eu peguei aqui, ó, for igual a nulo, ou o número que está dentro dela foi igual a nulo, ou a série que está dentro dela foi igual a nulo, por favor, informe os dados de numeração e série da NFC na tela de configurações da NFC, tá? Conseguiu passar desses dois primeiros passos, configuração e numeração, tem um outro else aqui, ó, um outro else, né? Que tem a ver com a empresa, tá? Ele vai verificar esses campos da empresa aqui, ó.
o código IBGE da cidade, da UF, a razão social, a inscrição estadual, CRT, logradouro, número, bairro, cidade, UF, CEP e CNPJ. Se algum desses itens estiver nulo ou vazio, por favor, informe todos os dados obrigatórios no cadastro da empresa para a emissão da NFCE. Beleza? Daí ele retorna o retorno, né? Onde é que esse método é chamado? Vamos ver, ó. Vou clicar 2 vezes nele para ele selecionar, vou pressionar Ctrl Shift F para ele procurar em toda a aplicação, e aqui a gente vê que ele é chamado de dentro do caixa, ó. Tá? Então lá dentro do caixa, no método localizar produto, né? Eu tenho aqui, ó, se o módulo for diferente de G, ou seja, não é um módulo gratuito, se o módulo fiscal principal for NFC, ou seja, o cara está usando o NFCE, eu chamo o método verificar se apto para emitir NFCE, tá? Ele vai me retornar uma string. Se tiver tudo certo, a string que ele vai retornar é uma string vazia, tá? Então aqui eu verifico, ó. Se a mensagem de retorno não for vazia, gere um diálogo de informação com a mensagem de retorno. As possíveis mensagens de retorno atualmente são essas aqui. Essa e essa daqui, tá? Se tudo estiver ok, ele vai passar para cá, ó. Pode realizar venda igual a true, tá? Então nós temos esse pode realizar venda aqui agora, tá? Se pode realizar venda, então ele instancia a venda atual, quantidade informada igual a 1, e aí ele faz o resto do que deve ser feito aqui, tá certo? Agora, tem uma coisinha estranha aqui, né, nesse localizar produto. Eu começo informando que o pode realizar venda é false, tá? Daí aqui eu verifico se o módulo não é gratuito e se é NFCE. Se for NFCE e tiver tudo certo aqui, eu passo pode realizar venda para true. Mas se não for o módulo fiscal, ele vai verificar aqui, ó, se o pode realizar venda é true, mas não é porque ele é false, né? E ele não vai entrar aqui. Então, se eu tiver no módulo gratuito, vai dar problema, né? O que é que eu tenho que fazer? Tenho que colocar um else aqui e colocar o pode realizar venda para true. Tá? Dessa maneira, se eu estiver utilizando o módulo gratuito, né, ó, porque primeiro eu testo aqui, o módulo não é gratuito, aí eu verifico se é NFCE. Vão existir outras verificações aqui sobre o SAT e a MFE, o MFE depois, tá? Que eu só estou trabalhando com a NFCE no momento, né? Mas vão existir outros 2 módulos aqui dentro ainda, tá? Então, se ele não for o módulo gratuito, ele faz isso. Se ele for o módulo gratuito, que é o else aqui embaixo, aí eu coloco pode realizar a venda igual a true. A legibilidade desse código aqui não está legal, certo? Porque a partir do momento que a gente começa testando algo negativo, já fica difícil de compreender. O ideal seria, se o módulo for gratuito, pode realizar a venda igual a true. Se não, aí a gente faz o restante, tá bom? Então, provavelmente depois eu vou dar uma arrumada nesse código aqui para ele ficar mais legível. Quanto mais legível for o código, melhor para a manutenção, porque outros desenvolvedores certamente vão pegar o seu código. E você mesmo posteriormente, né? Tem código que a gente faz hoje, daqui a 3 anos, quando vai olhar, fica pensando, pô, fui eu que fiz isso daqui, né? E acaba não entendendo muito o que você mesmo fez, tá? Os comentários ajudam, mas quanto mais legível for o código, melhor. Esse não é um problema muito grave, tá? Mas seria melhor que nós tivéssemos um teste positivo aqui e depois no else nós fizéssemos o que fosse negativo, tá bom? Pronto. Então, esse cara, né, chama esse nosso novo método, e aí foi isso que mudou aqui, né? Essas foram as alterações na NFCE Controller, tá? Daí, retornando aqui para o quadro Trello público, eu tenho aqui o serviço de emissão da NFCE, né? Então eu tenho que ter um service que se comunica com a CBR Monitor. Na verdade, eu tenho sim um service, deixa eu ver onde é que ele está, NFCE Service, está aqui ele, né? Esse NFCE Service, ele está instanciando o meu socket e retornando esse socket para o caixa, tá? Eu até comentei sobre isso, né? Que aqui no caixa eu estou só pegando o socket e fazendo o trabalho sujo dentro do caixa, que de minha preferência é que ficasse aqui, tá?
Mas eu teria que trabalhar com Stream Builder e tal, então por enquanto eu vou deixar desse jeito para que fique mais simples para você compreender. Então esse é o meu service, por enquanto é esse cara aqui, tá? De repente ele pode evoluir, mas por enquanto é isso. Então esse cartão aqui do serviço de emissão da NFCE, eu posso migrar aqui para pronto, tá? Daí tem a emissão do DANF, né? A emissão do DANF também já está acontecendo. Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Prod, vou jogar esse primeiro produto, vou encerrar a venda, colocar fechamento rápido em dinheiro. Aí ele foi e emitiu a NFCE, tá? Eu vou colocar de novo produto, esse aqui. Depois vou colocar outro produto, que é esse aqui. Colocar, mexer nas quantidades. No momento de encerrar, vou colocar 11 em dinheiro e o restante em cheque. Vou fechar isso aqui e vamos ver o que vai acontecer. Ele emitiu a NFCE, ó, com o meu primeiro item, 4 produtos, meu segundo item, 2 produtos. Aqui ele colocou a forma de pagamento, dinheiro 11, cheque 99, então saiu certinho, perfeito aí a emissão do DANF, tá? Então o DANF, ele já está sendo emitido sem nenhum problema, tá? Daí, ó, eu vou tentar emitir uma nota com esse cara aqui, ok? Esse carinha aqui. Encerrar a venda, fechamento rápido em dinheiro. Opa, e aqui houve um problema, ó, erro no sistema. Ocorreu um problema ao tentar emitir a NFCE, rejeição, informado, NCM inexistente. Então esse produto aqui está sem NCM cadastrado, esse foi o erro que desceu lá da NFCE, tá? Isso aqui são coisas que nós temos que mostrar nas nossas videoaulas, né? As possíveis rejeições que podem acontecer, e aí o cara sabe, né? Nós mostramos a rejeição e mostramos como resolver. Ele vai ter que ir no cadastro desse produto e informar qual é o NCM dele, tá bom? Tem um detalhe relacionado ao NCM, né? Existem produtos que não têm NCM. Neste caso, nós temos que informar 8 zeros no NCM. Aí nós temos que pensar então como é que vai ser isso. Ou informa o NCM, ou nós temos que orientar o usuário, né? Ó, não tem NCM, coloca 8 zeros no cadastro. Ou tem que ter algo na tela de configuração informando. Quando o produto não tiver NCM, preencha com zeros. Algo assim para ficar mais automatizado, tá certo? Bom, perceba que essa telinha aqui é uma telinha nova, né? Esse diálogo aqui. Esse diálogo novo aqui, ó, ele se encontra dentro de caixas de diálogo, tá? Então, dentro de caixas de diálogo, eu coloquei agora aqui, ó, deixa eu mostrar para você, esse cara aqui. Gerar diálogo box erro, dialog box erro, tá? Onde ele está utilizando aqui o dialog type erro, isso se ele estiver utilizando aquela awesome dialog, tá bom? E se ele for utilizar o diálogo que aparece no desktop, né, eu estou mandando para o tipo aqui agora, ó, um dialog type error também. Então aqui para baixo eu fiz uma alteração, que foi, deixa eu ver onde foi a alteração que eu fiz aqui, foi aqui, ó. Aqui no child, eu já chamava o image.asset, tá? É para mostrar essa imagem aqui em cima, tá bom? Eu só testava aqui se o tipo era de informação, aí se ele fosse informação eu mostrava o ícone de informação, se não eu mostrava o ícone de questão, o question icon lá, né? Agora como eu tenho 3 opções, informação, questão ou erro, eu estou fazendo isso daqui, ó, estou chamando esse método, daí ele verifica, o tipo é question, utiliza esse ícone. Se for info, utiliza esse ícone. Se for erro, utiliza esse ícone. Se por alguma razão for passado um outro tipo aqui no default, então utiliza o ícone de question, não, de info, tá? O padrão aqui vai ser o ícone de info, beleza? Tá, carregou novamente aqui com a tela, essa telinha aberta, pronto. Então teve essa alteração aqui na caixa de diálogo, tá certo? Pronto. Uma outra coisa que eu alterei, deixa eu mostrar para você, foi dentro do caixa. Lá dentro do caixa, né, nós estamos aqui chamando o socket e tal para emitir a nota, né? Só que isso estava sendo feito
aqui dentro do encerrar venda, tá? Dentro do encerrar venda, eu testei aqui se o módulo fiscal principal é NFC, daí tinha um catatal de código aqui, que é esse código que está aqui embaixo. Esse código que está aqui embaixo estava aqui, ó, tá? Então, para ficar mais organizado, eu criei um método aqui embaixo, encerrar venda com NFCE, tá? Até porque nós vamos ter outros else's aqui, tá bom? Se não for NFC, mas se for SAT ou se for MFE, então, se o código ficar todo aqui, vai ficar muito confuso, né? Então, eu criei esse método aqui embaixo, encerrar venda com NFCE, para facilitar a nossa leitura da coisa, tá? Então, aqui embaixo, estou fazendo basicamente a mesma coisa que eu fiz anteriormente e mostrei para você na última aula, tá certo? Eu conecto com a CBR Monitor, tá? Daí aqui, ó, eu verifico primeiro se o cabeçalho montado lá da NFE controle é igual a nulo. Se for, apenas se for, é que eu gero os dados da NFCE, ok? Daí eu monto a NFCE e recebo o arquivo INI aqui e já chamo o criar enviar NFE para a CBR Monitor, passando isso daqui, né? Passando a minha nota no formato INI, tá? E aqui eu começo a escutar, né? Uma coisa que eu alterei aqui foi a seguinte, isso aqui agora está dentro de um try catch, tá? Já eu vou mostrar por que ele está dentro de um try catch. Bom, no meu listen aqui, no meu método que está ouvindo, né? Eu pego a resposta do servidor, tá? Eu resolvi também aquela questão do caracterezinho que vem lá no final, tá bom? Aquele caractere que vem no final é um caractere end of text, né? Conhecido como ETX, tá? Esse ETX aqui, ó, tem um arquivo chamado ASCII.dart, né? Que já faz parte da arquitetura do Dart, do Flutter, tá? E ele é um inteiro, ó. Esse inteiro aqui, ele representa o caractere end of text, tá? É esse caracterezinho que vem lá do ACBR Monitor, mas às vezes ele vem, às vezes ele não vem, tem esse detalhe aí, às vezes ele vem sozinho, o ACBR Monitor manda ele depois, né? Interessante isso daí. Bom, então o que é que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou verificando, primeiro eu pego o caractere final, como é que eu pego ele? Eu pego o tamanho da resposta do servidor menos 1, a substring, né, da resposta do servidor, o tamanho dele menos 1 até o tamanho dele, ou seja, ele pega o último caractere, tá? Se, aí ó, o caractere final aqui, code unit at, tá? Aqui eu estou convertendo, né, de string para inteiro e verificando qual é o código ASCII dele. É mais ou menos isso que está fazendo esse método aqui, tá? Então, se esse caractere aqui que eu peguei no finalzinho da string for igual a ETX, ok? Então, eu jogo aqui nesse contain end of text, eu guardo essa informação aqui, que é um booleano, tá bom? Beleza. Para que vai servir isso daí? Vamos ver nos nossos if else aqui, ó. O meu primeiro if, que era se eu contenho a chave DFE, não é mais. O meu primeiro if é se eu contenho rejeição, tá? Na minha string que retornou do ACBR Monitor. Contém rejeição? Contém, então, o abrir o dialog box espera, que é aquela diálogo que fica rodando lá na tela para o usuário ficar esperando. Eu passo essa variável aqui para false, tá? Daí eu vou criar aqui uma resposta JSON. E se contém o end of text, se a string desceu com aquele caracterezinho no final, eu vou pegar a resposta do servidor a partir do quarto caractere, porque ela vem com um ok, 2 pontos, espaço, e vou pegar o tamanho dela completo, menos o último caractere, que é o end of text. Se não desceu com esse caractere, eu pego a resposta do servidor a partir do quarto caractere, até o tamanho dele normal, sem tirar o menos 1. Né? Aqui é que estava o nosso problema, tá? Mas esse problema já foi resolvido, tá bom? Muito bem. Daí eu vou pegar aqui o motivo da rejeição, que vai estar onde? Vai estar na resposta JSON, em retorno, dentro de motivo da quarta posição. Sempre ele vem nessa quarta posição, esse motivo da rejeição, tá? Aí eu fecho a janelinha, que janela é essa que eu estou fechando? A janela dialog box espera, tá? E mostro um diálogo de erro, tá bom? Agora eu estou mostrando o diálogo de erro. Anteriormente eu estava mostrando apenas naquela barrinha que fica lá embaixo, né?
Não, porque não dá certo não, que ela aparece e rapidamente desaparece e o usuário vai ficar perdido, não sabe o que está acontecendo. Aqui não, eu mostro na tela que aconteceu um problema, tá bom? E o usuário, com base nesse problema, ele dá ok, e aí ele vai ter a noção, o NCM está faltando, eu vou cadastrar, né? No snack bar, aquela barrinha lá de baixo, não dá tempo dele ver isso daí, tá bom? Então eu alterei para mostrar um dialog box de erro, tá? Passou da rejeição? Passou, então eu verifico se contém a chave da DFE, tá? Se ele contiver a chave da DFE, aí do mesmo jeito, ó, eu vou pegar aqui o resposta JSON, né, e vou fazer uma conversão aqui com base no end of text ou não, tá? Daí eu pego aqui a chave da NFE e eu vou fazer aqui uma alteração na NFE cabeçalho, ó. Eu pego a chave, jogo em chave de acesso e já altero o status da nota para 4. Ora, se desceu a chave aqui é porque a nota já foi autorizada e 4 é o status já autorizado, tá? Daí eu chamo o método alterar do NFE cabeçalho, passando o NFE cabeçalho montado aqui, tá bom? Depois disso, eu já peço para ele imprimir o dump aqui, ó, tá? Essa impressão do dump lá no meu servidor, eu vou armazenar as notas, né, a princípio, dentro de ACBR Monitor PDF, o CNPJ da empresa, pasta NFCE e aqui o PDF da nota, tá bom? Então ele manda isso para o servidor e ela retorna com o PDF. Se por um acaso não der rejeição, né, eu não passar aqui por rejeição e também não houver chave DFE, mas houver um erro aqui, ó, o que é que eu faço? Eu chamo um diálogo de erro, passando, ocorreu um problema ao tentar emitir a NFCE e aqui é a resposta do servidor. Então, se acontecer aquele erro lá de timeout, né, vai aparecer na tela para o usuário, ó, aconteceu um problema e eu tentar emitir a NFCE e embaixo vai aparecer timeout na requisição, tá? Aí ele pode aguardar, enfim, entrar em contato com a Cefaz para saber se está fora do ar ou chamar o suporte da Software House, se acontecer frequentemente, né? Daí, se ele passou de tudo isso daí, às vezes ele vai entrar em um e em outro, né? Mas se finalmente ele chegar aqui, onde o tamanho da resposta do servidor for maior que 5.000, é porque é um arquivo bem grande, que retornou na resposta do servidor. Eu considero que é o arquivo PDF, né? O que é que ele faz então? Ele joga um false para abrir o dialog box espera, verifica de novo se contém o end of text, tá? Se contiver, ele manda para o método imprimir dump a substring da resposta do servidor a partir da posição 4 menos o último caractere. Se não, ele manda a resposta do servidor a partir da posição 4 e sem remover o último caractere, tá? Se a resposta do servidor for apenas o ETX, né, se desceu só aquele caracterezinho final, eu não faço nada, tá? Se voltar apenas o ETX do ACBR Monitor, não faz nada, só estou imprimindo aqui resposta do servidor. E quando você estiver fazendo os seus testes, você vai ver que isso vai acontecer algumas vezes, né? Parece que o ACBR Monitor ele manda a resposta, posteriormente ele manda apenas o caractere final, tá? Eu não tenho certeza ainda se isso está acontecendo por conta do ACBR Monitor ou se é o meu cliente aqui que está partindo a resposta em 2. Eu acho que está vindo de lá sim, lá do ACBR Monitor, tá? Finalmente, né, se não acontecer nenhum desses itens acima, ele vem aqui e se ele já não abriu o diálogo de espera, ele passa o diálogo de espera para true, essa variável que é um booleano, e chama o gerar dialog box espera. Tá? Então houve assim uma certa alterada nesse método aqui, fizemos uma alteração nesse método para ele ficar mais robusto, tá? E aqui, ó, eu tenho um catch, tá? Esse catch ainda está mostrando os dados na show in snack bar, então eu vou alterar isso aí agora, tá? Eu quero que ele mostre para mim dentro de um diálogo. Daí eu pego aqui esse conteúdo, pego esse conteúdo aqui, Ctrl C e jogo para cá, Ctrl V, e não apresento essa snack bar. Pronto. Quando é que ele vai entrar aqui? Quando acontecer alguma exceção, que não é rejeição, que voltou do ACBR Monitor, aconteceu uma exceção aqui no Flutter, não é? Como é que isso pode acontecer? Assim, ó, eu venho aqui, venho no ACBR Monitor, encerro o ACBR Monitor, tá? Então, tipo, o servidor lá tá fora do ar. Vamos lá, esperar que ele encerre aqui pra gente.
encerra. Pronto, a CBR Monitor encerrado. Daí eu venho aqui, ó, e vou tentar emitir uma nota. Mas o servidor lá, o CBR Monitor, tá fora. O que é que vai acontecer? Ele tenta, coloca um produto, F7, F2 para encerrar. E aí, ó, erro no sistema. Ocorreu um problema ao tentar emitir a NFC. O computador remoto recusou a conexão de erro, tá? Então aqui o usuário ele tem de cara essa mensagem, ela não está tratada, né? Ela é uma mensagem clara, né? Porque diz que o computador remoto recusou a conexão de erro e aí ele informa aqui qual é o número do erro, qual é o endereço, qual é a porta, tá? Mas se nós quisermos, nós podemos tratar essa resposta aqui. E se nós desejarmos também, nesse tipo de erro, nós podemos aqui instanciar o Sentry. A gente manda esse erro aqui lá para o Sentry, né? E a gente já sabe, ó, está acontecendo um problema aí em produção, o servidor está fora do ar, tem que resolver isso daí com urgência, tá bom? Por isso agora que eu tenho esse try catch, né? Bom, eu vou colocar esse código aqui então no repositório, tá? E o que eu quero que você faça são testes, né? Tente emitir NFC no ambiente de homologação, aí no seu ambiente de homologação, várias e várias vezes, tá? Vários tipos de NFC com vários produtos, enfim, faça muitos testes, tá? Pois ao realizar esses testes é que você vai encontrar os problemas, né? Encontrando os problemas, você reporta no Trello, como tem alguns colegas já fazendo, tá bom? E a gente vai corrigindo, né? Para que a aplicação ela fique no ponto mesmo de entrar em produção, tá? Então aqui, ó, emissão do DANF, ok? Classe com montagem da NFC também tá ok? Serviço de emissão da NFC também está ok. O que nós estamos fazendo agora? A tela de configuração da NFC, tá? Depois da tela de configuração da NFC, vai ter isso daqui, ó. Então, nós vamos ter que implementar ainda esses cartões, né, para o programa ele ficar no ponto. E eu estou recebendo também aqui algumas sugestões interessantes dos colegas que estão fazendo testes. Esses cartões que aparecem aqui, eles aparecem no quadro Trello do colega, tá? Daí quando eu vejo a sugestão, eu mando para cá para o quadro Trello público. E os colegas também estão encontrando alguns bugs, né? Esse nosso colega aqui, que é o Denis Silva, ele encontrou esse bug, já resolveu e já mandou aqui a sugestão de implementação. Então eu copio aqui para o quadro Trello público também, né? Os bugs são importantíssimos para nós trabalharmos em cima dele. Então, você que está aprendendo, está vendo como é que faz, né? Realize testes também. Tá? Você vai colocar essa NFC em produção, faça muitos testes. E qualquer erro que você encontrar, manda no teu quadro Trello, que eu coloco aqui no quadro Trello público, para a gente resolver o mais rápido possível, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, receba esse código fonte aí no seu repositório e faça como eu falei, faça muitos testes, né, para nós, enfim, deixarmos a aplicação mais perfeita possível. A ideia aqui nós temos a aplicação em produção, sem nos dar muito trabalho, sem nos dar muito suporte, tá? Eu vou fazer o máximo possível para diminuir a questão do suporte, ficar tudo automatizado, tá bom? Essa é a nossa ideia, tá? Qualquer dúvida, qualquer problema, nos contate via dicas de suporte lá no quadro Trello, tá?